Olá, sou Sérgio Sena, da Sena Electronics. Olá, sou o David Martins, do David Martins Engineering, e bem-vindos ao 26º episódio do podcast Eletrónica Portugal, desta vez em versão ligeiramente diferente. É uma versão ao vivo. É uma versão gravada a um só microfone. A um só microfone. É uma versão mais quente, mais verão, mais veraneante. Mais quente, mais verão. E pronto, é melhor não ir por aí. Estamos juntos, é verdade. Eu e o David encontramos este verão. Estamos a falar-vos do dia no fim de setembro, quando estamos a gravar isto, e decidimos que ficava bem um podcast gravado in loco. In loco, exatamente. E sem cá nada destas coisadas via internet e montagem de áudios, etc. depois, mas vamos fazer, pronto, o formato poderá não ser o mesmo, mas vamos aqui tentar falar de algumas coisas. Sim, será certamente um bocadinho mais reduzido, até porque não temos acesso à internet. Por isso, olha, vamos lá ver. Então, antes de virmos de férias, que há que dizer isto, nós estamos de férias, não é? Mas decidimos fazer um podcast porque gostamos daquilo que estamos a fazer e achamos que como nem toda a gente está de férias, poderá querer ouvir o podcast, e nós, claro, compreendemos isso e com todo o gosto o faremos, não é, David? Exatamente, e vamos alimentando. Já deixámos uns pré-preparados para ir entrando nestes dias, e ficava-nos a faltar um episódio, e então a melhor opção era gravar quando tudo isto estava a meio, quando estes diazinhos estavam a meio. Então o micro já veio de propósito para isso. Muito bem. Lembras-te o que é que estavas a trabalhar, o que é que aconteceu antes de ir de férias? Voltamos então ao ciclo normal do podcast. Portanto, vamos ao Estado da Nação. Exato. Portanto, o Estado da Nação, tal como tinha concluído o tal projeto em que estava a trabalhar, lá o tal posicionador triaxial. Pois. Entretanto, deu um probleminha. E então, durante uma montagem, e então fica aí uma nota. Deu um probleminha porque houve mudanças de última hora, e quando há mudanças de última hora e não está totalmente planeado, há sempre qualquer coisa que corre mal. Acontece. E no calor, tantas horas a montar aquilo. Aliás, eu depois vou ter a oportunidade de colocar um time-lapse de toda a montagem no laboratório, quando fui lá a montar a estrutura toda. Já no final houve ali uma mudança de planos, em que um eixo tinha que descer mais alguns milímetros, e eu puxei demais por aquilo. A eletrónica estava desligada, portanto não havia forma de controlar ali a coisa, e comecei a meter energia à bruta, porque um motor, quando se roda, o motor deve entrar energia elétrica para sair energia mecânica, mas quando se mete energia mecânica sai energia elétrica do outro lado, aquilo funciona como gerador também. Exato. E então, não estava contemplado aquele tipo de experiências e houve ali uma queimadela, houve ali uma fumaçazita. Aliás, não houve uma fumaçazita, havia um circuitozinho de proteção que fez o seu trabalho. Só que, na ideia de ser ainda mais teimoso, eu peguei no multímetro em modo corrente para ver se aquele circuito tinha marado de vez ou não. Pois. E então bora fazer um bypass do circuito, e aí sim, aí houve fumaça. Mas pronto, a coisa foi retificada rapidamente. O problema é que já não houve oportunidade de ser no local, tive que levar para casa, tive que ir lá para o laboratório e corrigir lá, e tive que me deslocar lá outra vez para fazer a montagem final, mas já desta vez com as proteções necessárias, com os TVS lá no meio, um crowbar circuit para contemplar aquele tipo de falhas. Não é suposto, porque a estrutura não é suposto, nem pode ser movida à mão, é lei, mas pronto, caso haja um tremor de terra e ela começa a mexer
sozinha com muita velocidade, porque tem que mexer com muita velocidade, porque eu ainda testei aquilo. Pá, pelo menos já não acontecerá o mesmo. E pronto, é as minhas aventuras. Felizmente há por aí um outro projeto a chegar, nem de propósito. Tinha andado a semana anterior a ver uma ideia e consegui adaptar a mesma ideia a um projeto novo que está aí para chegar, mas falaremos mais tarde. Sim, senhor. Então, e tu, conta lá faz lá o estado da nação. Antes de eu vir de férias, ora bem, bom, antes de eu vir de férias, já foi há algum tempo, tanto que tu disseste há pouco que tínhamos feito uns episódios avançados para ir pondo, porque ou eu ou tu estávamos de férias, e na altura realmente eu vim, vai fazer quase um mês que eu vim para Portugal e tenho estado aqui ou em férias ou em trabalho remoto. Mas antes de vir embora, eu estava de volta ainda do meu projeto para a música, um refazer ou um upgrade de um sistema de racks para a música, com um sistema MIDI interno, e estava a trabalhar naquilo. Estava já na parte do PCB, estava a acabar o PCB, e foi aí que eu deixei. Houve ali uma altura em que eu acelerei bastante e fiz muito rápido no fim de semana, mas depois, durante as outras 2 semanas a seguir, houve trabalho lá da empresa que eu tive que dar a fundo naquilo para poder ter tudo pronto antes de vir em viagem, que é para não me estar a preocupar depois enquanto estava em viagem, enquanto estava cá, em fazer algumas coisas importantes. Assim deixava tudo o que é importante ficou lá, e depois aqui tenho andado a fazer coisas secundárias. E foi isso, exatamente. Estes últimos dias tenho andado a pensar como é que vou acabar aquilo e o que é que já está aí para fazer a seguir até ao fim do ano, porque vendo bem as coisas, estamos no fim de setembro e o fim do ano é já amanhã. Portanto, isto agora voa no instante, não é? Sim, ainda no outro dia entramos de quarentena. Já estamos em outubro, daqui a pouco quase. Estamos em outubro. Este ano está a ser em todo muito peculiar. É verdade. Mas conta lá, porque sei que houve mais uns pedidos lá para o sistema de música. Houve aquela ou seja, mesmo estando à distância, pelos vistos havia para lá qualquer coisa a sair, tipo pastelaria. Olha, antes fosse pastelaria, porque se não tinha alguém a tratar da bolaria e era mais rápido. Não, os sistemas simples que eu tenho de MIDI para o pessoal, essencialmente é o pessoal dos sintetizadores é que tem levado isto tudo. Sintetizadores ou dos estúdios. E aquele multitude de placas que eu fiz o mês passado, ou há 2 meses, lá na China, e que veio aquilo, pronto, aquela assemblagem que eu fiz em massa, pronto, acho que foram 30 no máximo, mas pronto, encheram umas gavetas, tem estado a sair a velocidade, e enquanto eu cá tenho estado, apareceram 5 compras, e o que não é muito, pronto, já cá estou daqui a pouco há 4 semanas, 5 compras não é muito, mas duas tive que fazer um refund, porque eu quando fazem a compra eu depois contacto a perguntarem se querem aguardar que eu volte a casa ou se querem que eu faça o refund, e 2 pediram o refund. Portanto, isto realmente tem saído, e provavelmente se eu desse mais atenção e fizesse publicidade junto do meio, saía mais, mas estou contente por isto estar a sair desta maneira. Apesar de não haver forcing, continua a haver os pedidos. Sim, eu não faço, vão caindo. Eu não faço publicidade, não tenho feito publicidade. Tenho 3 lojas no eBay, no Reverb e no Tindy. No Tindy não me sai nada, no Reverb também pouco. O que sai é tudo do eBay. O que é os músicos vão ao eBay e não vão ao Reverb. Por exemplo, o Reverb é a plataforma onde os músicos fazem as compras do material que usam. O eBay acho curioso ter mais saída do que os outros, mas pronto, ok, eu estou nas 3. Mas é um sítio muito, muito genérico. Aquilo tem tudo. Acho que maior, mais confuso, com mais estilo Feira da Ladra, só o AliExpress. Os Alis, aliás, só os Alis. Pois, quer dizer, não sei, porque o AliExpress é tudo novo, enquanto o eBay tens novo e segunda mão. Atenção, não é? Sim. É verdade. Mas aquilo é, tanto um como o outro, é a Feira da Ladra da internet. Se não está ali,
se não está ali, pá, Não existe. Quase não existe, pá, pode haver umas coisitas, mas pá, aquilo é o centro de compras de muita gente. Por um lado às vezes ainda bem, por outro lado se calhar nem por isso, mas bom, já voltamos à história dos módulos e dos Arduinos e tal, e estamos de férias. Já agora, acabando esta coisa das placas, estávamos a falar agora esta semana o que é que se passou, porque há cerca de acho que 2 concorrentes no eBay, que eu não vejo como concorrência porque são coisas, fazem a mesma coisa mas têm formatos diferentes e têm coisas, são ligeiramente distintos apesar do funcionamento ser o mesmo, e que eu criei isto para criar a marca, para a minha marca se expandir sem eu ter trabalho, porque eu com estas coisas não tenho trabalho, vem tudo montado, eu chego a casa ao laboratório, só tenho que pôr num envelope e mandar para o cliente. O que aconteceu, e consegui pôr um preço baixo porque isto custa-me X e eu tenho a capacidade de pôr ainda uma porcentagem interessante em cima. Aconteceu que pelo menos 2 dos concorrentes baixaram o preço no último mês porque eu tenho um preço muito mais baixo do que eles. E eu achei isso curioso porque eles tiveram muito tempo com aqueles valores, e a partir do momento em que eu pus o meu valor, apareci com este novo produto e eles baixaram deles. É muito curioso isso. É mais um no mercado. E atenção que eu não estou a fazer isto isto não me rende nada. Isto é apenas para criar marca, para criar um branding e para espalhar o meu nome, porque eu quero fazer outras coisas diferentes que não estas plaquinhas, não é? Mas quem baliza o preço é quem tiver o mesmo sistema mais barato. Acaba por ser esse que está a balizar o preço, porque é que os outros têm muito mais caro, a não ser que seja algo que justifique, e é 10 euros mais caro, mas também tem 10 euros num elemento diferenciador. Pois. Agora, quando é em tudo semelhante, baliza o tipo que vende mais barato. Certo, é verdade. É um bocado por aí. Verdade. Neste aspecto, neste tipo de aparelhos isto... normalmente quem vê vê os outros, e eu fiz questão em não ter caixa, não ter encapsulamento nesta placa. Quem quer assim quer, quem não quer vai à concorrência. Para mim não tem qualquer importância, e eu estou a ver que mesmo sendo uma PCB assim livre tem saído. Se calhar tira-se aí também há uma conclusão. Se calhar a malta também pensa muito no invólucro físico, na caixa, mas se calhar não é assim tão... Sim, mas também tem a ver com o público-alvo. Sabes que este pessoal dos sintetizadores, aquilo vivem no meio de fios pendurados, não é? Foi assim mais fio, menos fio. É isso, e alguns até me dizem que gostam de fazer a caixa e pedem-me se eu tenho uma caixa 3D desenhada. Eu digo que não é necessidade, basta comprarem aquela caixa diretamente no catálogo da Farnell ou da RS, que é uma caixa da Hammond. Eu normalmente faço os produtos para caber sempre dentro de uma caixa já que há no mercado, e neste caso aplica-se o facto e ficam todos contentes e pronto. E tem um produto barato e gostam de furar a caixa, e furam a caixa e põem os autocolantes deles, etc. Pronto, as duas partes ficam contentes. E é assim, olha, e tem sido assim. E foi assim antes de eu vir. E vão-se entretendo. Está muito bem. Tá. E então, e mais coisas? Olha, mais coisas. Só aqui uma pequenina nota sobre o kit rádio que eu tinha feito. Boa. Ainda tenho alguns kits dos 50 ou coisa do género. Ainda tenho alguns. Deixei já há bastante tempo, na minha página, tirei o botão para o formulário do início da página, portanto aqui aparecia a descrição, depois apareciam as imagens, e entre a descrição e as imagens estava logo lá o botão para fazer o order. Tirei, e eu tinha no início e no fim. No fim esqueci-me, porque sinceramente acho que já expliquei isso de outra vez. O trabalho não justifica, eu não ia fazer mais produção daquilo. Fiz aquele set de placas e ficava por ali. Mas pronto, tirei do início, não tirei do fim, e de vez em quando, de tempos a tempos, lá tenho mais um mail a dizer: o seu formulário teve mais uma resposta. Vou lá ver, é mais um tipo que quer. Eu tinha 6 ou 7 ainda pronto, já testados e tal, porque eu, os últimos testei tudo e ficou já lá arrumado, que não era intenção
Por isso é que eu tirei o botãozinho lá. Não era a intenção vender aquilo na internet, era caso para conhecidos mesmo. Sim. Malta que quisesse, olha, fiz isto, está aí, é porreiro, toma lá. Não era a intenção mesmo de despachar, mas a malta de tempos a tempos já lá tem. Na outra semana, portanto na semana passada, foram enviados 2, na outra anterior foi enviado mais um. Eles vão pedindo, eu tenho lá, depois também não lhes vou dizer que não, afinal e como o botão está lá, pronto. E então acho piada porque na altura em que fiz mais promoção daquilo, tinha vendas, mas vinham puxadas, ou seja, eu sabia de onde é que elas vinham, quem é que escreveu o formulário e de onde é que vinha, que essencialmente era 2 grupos do Facebook que eram dedicados ao desenvolvimento daquilo IC. Mas já depois de desaparecer por completo e tirar isso e deixar de colocar posts e ainda para mais o problema que tive com o YouTube, que desapareceram os vídeos todos que tinha, tive que fazer re-upload e por aí fora. Mesmo assim ainda continuam a cair a pedidos. Pronto, acho interessante. E pronto, e vai ser a conta-gotas até despachar o último. Eles vão saindo. Tenho um que vai ficar, aliás, tenho 2 que vão ficar para mim. Um deles tem um defeito, tem um risquito na placa, então isso vai ficar para mim. O outro desenvolvimento provavelmente vou desmanchar ou vou oferecer a alguém. E pronto, ou vice-versa, ou aquele teu risquito eu vou acabar por oferecer a alguém, porque... Olha, então aproveita aqui, há uma associação... Pois, sim, alguém que esteja interessado, que entre em contacto comigo, que paga os portes, pronto, já, o investimento já está feito mas pronto, ofereço aquele, tem teu risquito e não será por aí. Pronto, olha, e é isto, as coisas vão fluindo. Felizmente sem procurar, há alturas em que se procura muito, mas parece pouco. E outras vezes a coisa começa a ganhar um balanço não controlado, e vai acontecendo, como diz o outro. Sim. Vai acontecendo. Pois olha, isto nós, apesar de estarmos de férias, normalmente temos atenção em ver pelo menos um bocadinho por dia, ver o que é que há de notícias, e-mail, etc. E eu vou avançar aqui com a minha notícia que eu encontrei. Apesar de não ser coisas de mercado, vou deixar as coisas de mercado para ti, David. Sim, eu depois vou concluir só com dois tópicos rápidos. Eu vou falar de uma iniciativa. É uma iniciativa, não vou dizer que isto é sem fins lucrativos, mas é uma iniciativa de ajuda à população, aos campos de refugiados em África. Eu estava aqui a tentar, são 15 campos de refugiados onde há cerca de 2 milhões de pessoas no Uganda e na Etiópia. Ora, isto é uma iniciativa de uma startup francesa que é a Green Citizen, juntamente com as Nações Unidas, com o Departamento das Nações Unidas para os Refugiados, e com a The Things Network. Esta startup fez um projeto muito interessante, que é o seguinte: para estes campos de refugiados há uma entrega de água que eu não consegui descobrir se é uma entrega de água diária, se é semanal ou pelo menos esporádica, e não se sabia monitorizar, não se conseguia monitorizar qual era, primeiro, a quantidade de água que os campos, que os depósitos nos campos ainda tinham, qual era a quantidade de água que os transportadores, com os autocarros, com as cisternas transportavam, e tudo isto gerava algum problema e faltava água continuamente, porque não se conseguia fazer uma monitorização que pudesse ter sempre a água, pelo menos, não digo constante, mas que houvesse sempre água nas cisternas. O que esta startup fez foi criar uma rede em LoRaWAN. São cerca de 300 sensores
de cisternas, ou seja, fizeram com ultrassons, sensores de ultrassons, criaram 300 nós, criaram uma plataforma com cerca de 7 gateways em todas as áreas, portanto isto nos 2 campos, nos 2 sítios, 2 países. Criaram a infraestrutura nos servidores, entre eles e depois a The Things Network, e depois a infraestrutura de ligação entre os servidores deles e as Nações Unidas. Este projeto é um projeto piloto e está a ser descrito como um sucesso. E eu quis falar nisto porque é um excelente exemplo de usarem eletrónica e Internet of Things e sensores e rádio para coisas que realmente são úteis. Eu acho que mais uma vez a tecnologia ao serviço da humanidade, fazer benefício à humanidade. Exatamente. E eu gosto de falar sobre estas coisas porque, apesar de não falarmos aqui, não serem circuitos eletrónicos e discussão de hardware, mas eu acho que é um bom exemplo de uma ideia muito boa, muito bem aplicada. Sim. Nem tudo é ciência de fazer foguetões. Às vezes as coisas simples ou mais lineares, digamos assim, resolvem grandes problemas. Portanto, os problemas continuam a existir, nem todos são complexos, nem todos são difíceis de resolver. Basta é ter a astúcia e a audácia para pegar nisso. Exatamente. E aqui esta tal startup, pá, muito bem. Parabéns. Parabéns. Isto é uma notícia que saiu na rede da The Things Network em 3 de agosto. Grande dia. Já vai, exatamente, tem um dia. Porque já vai um mês e meio e isto tem ficado pendurado na lista de coisas a falar, e eu decidi que este episódio não ia falar de técnica, mas sim de humanidade, porque eu acho que é bastante importante nós ajudar-nos uns aos outros. E portanto, o que eu disse, que eles fizeram eletrónica, fizeram todo o deployment da eletrónica nos tanques e as gateways espalhadas pelos 2 campos, e depois a Things Network ajudou-os a criar todo o front-end, os interfaces gráficos entre a empresa, os dados e as Nações Unidas, e pronto, isso também ajuda a fazer um plano de negócios. Isto é uma coisa sem fins lucrativos, claro, porque o que está ali em causa é o bem-estar daquela população de refugiados, e eles dão um exemplo aqui nesta... nós vamos deixar o link lá no documento habitual. Estão aqui exemplos do interface utilizador e dos gráficos de disponibilidade de água nas cisternas, que nota-se, isto é quase não é uma sinusoide, mas é quase uma sinusoide mais assim quadrada, com picos. Nota-se bem quando é que se fazem a carga e a descarga ao longo do tempo, e volta a fazer a carga. Portanto, é muito interessante. Pronto, olha, eu queria falar nisto e vamos deixar o link, depois vocês veem o resto isto tem mais links, podem seguir. Tem um vídeo que é feito pelo não sei se é pelo CEO da Green Citizen, da empresa francesa, que é posto aqui pela Things Network, que fala mais sobre o projeto. E é assim, é mais um... Eu estou sempre à cata e à escuta deste tipo de projetos, e eu gosto deste tipo de coisas e gosto de falar nelas. Muito bem. Epá, já disse o que tinha a dizer sobre isso. Epá, às vezes vê-se tanta tecnologia empregue em coisas super sem jeito. Eu queria dizer queria ter uma outra expressão, mas assim, essa é a expressão mais calma. Sim, para não começar a arrebentar, mas e há que dar valor quando aparece alguém que faz algo útil, e é para isto que serve essencialmente. E portanto, lá está, a tal startup, parabéns com isso, e lá está, fica o link, vale a pena a visita, e mais uma vez é a prova provada de que não é preciso ciência de fazer foguetões para fazer algo bom, algo útil, e algo que terá futuro, porque essa tal empresa só com isto já ganhou mais marketing indireto do que se calhar estando a pagar. Sim, e com isso com certeza vão surgir outros projetos de índole humanitária
que eles podem participar. É natural que obviamente eles têm que pôr pão na mesa dos empregados, né? Portanto alguma coisa eles vão ter que ganhar nisto, nem que seja, provavelmente as Nações Unidas devem ter feito um contrato com eles de fornecimento dos sensores, mas isto é um projeto de índole humanitária, não é? Sim. Apesar de, pronto, obviamente eles têm que receber dinheiro porque não é? Tem que pagar todas as despesas, mas de igual forma, sim, mas não é o rendimento, mas sim... Sim, mas quase certeza que houve algum tipo de apoio, sim. Dada a grande utilidade do final do sistema, pá, quase certeza que houve algum... Sim, com certeza. Algum apoio, pá, porque... E faz todo o sentido. O que não falta, pá, é dinheiro mal gasto, sim, e, pá, esta malta... Exatamente, ao menos isto pronto, que é bem gasto, menos, é bem para. Pronto, agora mudando de secção, aí para a parte do que é que a indústria tem para oferecer de mais recente em tecnologia. Tenho aqui três tópicozinhos, vou falar disto muito rápido, mas todos eles estão centrados no mesmo, que é a miniaturização de eletrónica. Um deles é um sensor de SPO2, de oximetria, okay. Deste caso da AMS. A AMS é aquela empresa, eu gosto bastante deles, mas a AMS é uma empresa muito estranha, porque eu conheço-os há vários anos. Eles fazem imensa coisa diferenciadora, sim. Mas quando fica demasiado diferenciadora e boa, tudo que eles fazem é muito bom, mas quando fica demasiado diferente, acho que já falei nisto até num outro podcast, vem alguma outra empresa e compra-lhes a secção, compra-lhes a tecnologia, compra-lhes tudo. A última vez que eu me lembro foi os leitores de RFID, o HF, que entretanto VST ficou-lhes que aquilo tudo andava a vender, a entregar as EVBs ainda com o selo a dizer AMS e tudo. Sim. Acho que mais ou menos pela seguido ou antes ou depois eles tinham sensores de uns encoders magnéticos. Pois. Que também, entretanto, aquilo foi comprado por alguém. Pronto, a AMS tem assim uns nichos que depois aquilo fica demasiado bom e vem alguém e... Isso quer dizer que são espertos. Sim, mas a AMS é mesmo daquelas empresas que está constantemente na crista da onda de tecnologia. E a prova é que depois vem alguém e compra. Neste caso, o tal sensor de oximetria é o AS7038RB. Okay. É um sensor com 3.7 mm por 3.10 por 0.65 de altura. Estamos a falar... Isto é um sensor novo, em complemento a outros que existem, neste caso da Analog Device, que também tem. Existem várias marcas que têm, mas aqui a própria construção é diferente, a tecnologia usada é diferente, o analog front-end é diferente, e dá também para integrar com ECG. Portanto é um misto, tudo dentro do mesmo IC, e com tudo isto do coronavírus, veio provar que nós temos que fazer um acompanhamento mais sistemático dos doentes, o chamado acompanhamento em ambulatório dos doentes. Portanto, fica aí a referência para quem tiver curiosidade e quiser ir dar uma espreitada. Portanto, é o AS7038RB. Portanto, vale a pena dar uma espreitada. Agora, voltando e continuando nas coisas muito pequenas, pois. Temos aqui a Texas lançou dois, entre outros, mas eu vou dar mais relevância a estes dois, porque são diferentes. É uma coisa muito simples e que dá muito jeito. Sim, portanto são dois, neste caso este é um AMPOP, é um amplificador operacional, é o mais pequeno AMPOP com um Unity Gain a 10 MHz que a indústria tem para oferecer, com um range de trabalho de 1.8 a 5.5 volts, e estamos a falar de um tamanho de 1 mm quadrado, e portanto é um AMPOP em 0.8 por 0.8 mm.
com um consumo, portanto, não é assim tão baixo, mas também é um AMPOP, são 578 micros. Para um AMPOP com um Unity Gain de 10 megas, não é assim. Um input bias current de 500 nanos. Pronto, isto, as características em si é mais ou menos comum, está dentro das specs de outros AMPOPs de outras marcas e até da mesma marca. Aqui mesmo de realçar é o tamanho, portanto estamos a falar de 0.8mm por 0.8mm. Eles têm outros packages. Isto já é VGA ou é SON? Isto é 5x2 SON. É um SON, ok. Depois isso 1 por 1mm. Isso é pequeníssimo. Isto é muito Pois eles pequeno. dão a impressão que eles fizeram isso para o tamanho e não para o consumo e o input bias, porque estavas a dizer o consumo de 500 e tal micros e o input ainda nos nanos, portanto isso é mais para o tamanho. Sim. Dá a impressão que é um AMPOP dos aliás, correntes, mais corrente, o input aos nanos, erro meu, portanto estamos a falar de 0.5 picos. Ok. Pronto, perdão. Muito pouco bias. Pronto, vi mal, lá está, estava aqui vendo no telemóvel, troquei. Isso é bom para a instrumentação, então, 0.5 bias. Sim. E o facto de não ir mais baixo, portanto o consumo ser 538 micros, isto dá a crer mesmo que é para garantir estabilidade. Sim, e também o nível de ruído é muito baixo. Estou a ver aí 10 nanovolt. 10 nanovolt muito baixo. O offset voltage é um bocadinho acima, mais ou menos 0.3 mV. Há melhor, mas pronto. Depois pode ser filtrado. Sim, ele em modo stand-by, portanto ele depois tem vários modos. Eles descrevem aqui que em modo stand-by terá um consumo abaixo de 1 microampere, mas lá está, nada que surpreenda muito. Aqui o mesmo a realçar é o tamanho. E ainda dentro do tamanho, o AMPOP em questão é um TLV 9061. Portanto, se procurarem na página da Texas irá aparecer. E agora, dentro também do objetivo do mais pequeno da indústria, temos aqui um sensor de temperatura, um sensor digital de temperatura. É o TMP-103, também ele da Texas. E estamos a falar de um tamanho de 1 por 1.2 milímetros. Este já é um BGA, de 4 bolas, com uma tensão de trabalho de 1.4 até 3.6, exatamente, 1.4 até 3.6. Trabalha... Isso é muito bom, trabalha bem 1.8. Sim. Sem necessidade de haver level shifter, com I2C, SM Bus e Tuar. E faz o one-shot conversion, portanto ele liga, faz aquela medição e desliga imediatamente, e isso garante aqui um consumo muito baixo. Portanto, ele durante o período do one-shot faz 3 micros e depois em shutdown faz 1 micro. Lá está, possivelmente haverá na indústria com melhores características. O sensor em si, como sensor de temperatura, não é grande coisa, já vi muito melhor. Portanto, estamos aqui a mais ou menos 2 graus e estamos a falar de uma resolução de 8 bits. Portanto, é grosseiro, mas faz o trabalho. Sim, ele faz... ele tem um comportamento... Portanto, ele tem um range de medição de menos 10 até 100 graus. Aí o caso de ir até 100 graus já é... É interessante, não é normal. Normalmente costuma-se 85, não é? Já não é muito comum, mas pronto. Eles garantem aqui. A descrição deles também tem que ter um bocadinho mais atenção. Fica aí a nota, porque eles na descrição principal dizem que é um sensor digital de temperatura de mais ou menos 2 graus. E depois na tabela colocam uma accuracy de mais ou menos 1 grau. No range de menos 10 a 100 graus. Pronto, mas lá está. O essencial aqui a reter é pelo facto, estamos a falar de coisas 1 milímetro quadrado. Sim, 1 milímetro quadrado, ambos, tanto este sensor de temperatura, o tal TMP-103, como o TLV 9061, o tal AMPOP. Dois ICs com 1 milímetro quadrado. Isto
é o futuro da miniaturização. Passa por aqui. Estamos a ter sensores e componentes ativos, passivos, tudo cada vez mais pequeno. Sei que a nível dos passivos existe. Eles lançaram uma nova gama de resistências. Ok. Que aquilo, olha, já não me recordo. Eu tinha a imagem guardada daquilo, mas era muito menor que o 0201, era muitíssimo menor, e era da Murata, julgo eu. Sim, não estou, tenho que ir ver isso, não estou bem. Mas isto com o passar dos anos, vamos vendo cada vez mais comum. O que é agora muito pequeno, daqui a um ano será o cada vez mais comum. E entretanto, o que for muito pequeno daqui a um ano será o cada vez mais comum daqui a 2. Exato. E por aí fora, isto não para, e também é o normal. É normal que isto tem sempre tendência a evoluir, e os processos de fabrico, é natural que nós não consigamos montar isto em laboratório, porque são peças muito pequenas, mas a não ser que tenhamos a infraestrutura e isso, pick and place com precisão, e depois um reflow, um forno bom, mas isto fazendo em fábrica, é claro que estes processos são agilizados e podemos usar estes componentes. Portanto, sim, lá virá a utilidade. Sim, porque ir à mão para 0201 já não é. Já tenho que tirar os óculos para fazer 0402, imagina 0201. Agora ir buscar ampops de 5 pinos a 0.8 por 0.8. Não se consegue ver nada. Já tem que ser com estereoscopia, com aqueles mantis e similares, e não é suficiente para BGAs, convém teres uma câmara lateral para poderes ver se os pinos estão todos alinhados, porque por cima não é suficiente para esse tipo de componentes. Sim, só o reflow não é o suficiente, apesar deles já virem com as bolas. Sim. Só o reflow às vezes não é suficiente. Basta haver uma impureza numa bolita ou duas. Eu tenho soldado alguns BGAs, neste caso são NRF 52, em formato BGA. Aquilo tem, não quero errar, não sei se são 64 bolas, mas acho que sim, que são 64 bolas, e nem sempre é possível fazer à mão e tal, mas nem sempre se sai bem, e quase sempre é por sujidade, por lixo. E basta uma não ficar bem, a união não é a correta, para depois aquele não faz contacto, mas as que estão ao lado também não fazem. Fica a fazer uma rampa. Mas depois há uns truquezitos para resolver a coisa. Contaminação. Olha, o que é que se passou estes últimos dias na confraria? Houve lá qualquer coisa, uma discussão? Nós estávamos a falar nisso outro dia, e porque eu tenho estado um pouco esta coisa das férias, mas houve para lá uma discussão. Não sei se era o... olha, temos lá o camarada Ricardo, está à procura de uma estação, porque eu lembro-me disto das soldaduras BGAs por causa dele também. Ele estava à procura de estações de BGA, e depois abrimos logo uma conversa grande o que é que sabia de comprar em termos de estações de BGA. Eu tenho a minha ideia, qual é a tua? Tu tens experiência nisso? Ambos temos, qual é a tua parte disso? A minha recomendação basicamente foi o que coloquei lá. Depende muito, existe vários trabalhos de BGA, se a ideia passa por andar a fazer rebolling ou não, mas por aquilo que eu percebi não era nesse sentido de fazer rebolling. E portanto, não havendo, para quem não sabe ou não tem experiência ou nunca teve a necessidade de soldar no caso dos BGAs, dos ICs com esferas de solda por baixo, ele já vem com isso mesmo. Portanto, já se trata de um IC que, ao contrário dos outros que vêm lisos, ou seja, só vem o pino,
Estes já trazem todos os pinos, trazem uma bolinha de solda. Aqui o truque, da experiência que eu tenho, o truque obviamente é fluxo. Muito fluxo. Muito fluxo nunca fez mal, até para ele navegar sozinho para a posição certa. E passa muito por um correto pré-hit da borda, ou seja, a borda tem que fazer um pré-aquecimento. Isto porquê? Porque cada pino vai ter uma dada capacidade térmica, ou seja, um pino que está ligado a uma pista, ou um pino que está ligado a um plano, tem uma capacidade de arrefecimento diferente, uma capacidade térmica diferente. E a ideia aqui é que quando se atinge a temperatura de reflow, que ocorra nos pinos todos, para que todo o IC se mova de uma só vez para a posição correta. Correto. Senão, o que acontece? Os pinos que têm uma capacidade térmica menor vão entrar no tal estado de reflow, naquele estado meio líquido. Exatamente. Aquilo não é bem um estado líquido, é um estado... É um estado assim meio amorfo, mais para o líquido. Sim. E vão as próprias propriedades da solda vão se deteriorando ao longo do tempo. Portanto, se eu tiver que estar ali mais algum tempo até que o outro, até atingir a temperatura suficiente para que o outro pino ou os outros pinos que estão ligados a um plano de massa entrem no estado de reflow também, aquilo a união já não é a mesma coisa. Dá para quem soldou SMAs, QFNs e por aí fora, sabe que o IC quando está no estado de reflow ele dança. É fácil empurrá-lo com uma pinça e o gajo voltar para o sítio sozinho. No caso do BGA isso acontece, mas a união não fica perfeita. Tem que se garantir que a união nos pinos todos fica uniforme. E estamos a falar de algo muito pequeno. O próprio pré-estanho nos pads também tem que ser o mais uniforme possível, porque basta uma pequenina diferença, para aquilo é tudo muito pequeno, para ganhar logo um gapzito entre o pino com mais sol e o pino ao lado que não tem tanta. Mas para mim, é o suficiente, uma boa estação de pré-hit para aquecer a placa toda. E eu, quando digo aquecer a placa toda, é levá-la, sei lá, até ali ao 100 graus ou coisa do género. 120 é suficiente. Sim, e depois quando se dá o calor por cima com ar quente, já se consegue criar uma ilha de ar quente uma ilha de aquecimento muito mais facilmente ali, porque também o resto da placa já não tem a capacidade de libertar assim tanto calor, portanto já não é tão fácil libertar calor de sei lá, 350 graus para 25 graus que esteja no exterior, mas aí já é de 350 graus para 100 graus. E essa diferença faz toda a diferença na boa soldadura daquilo. Essa é a minha opinião acerca daquilo. Funciona, lá está, pode não ser o correto, há outros métodos, há muitas maneiras de fazer o mesmo trabalho, mas há várias. Isto vai depender realmente da estação que for escolhida. Eu estava a ver, eu nestas que não participei, mas depois mais tarde fui ver os comentários, e a estação que tu propuseste, e depois a que acho que até foi o Pedro, foi o Ricardo, também era boa. Fazem um trabalho, são estações, não são de marca, são fabricantes chineses, mas que realmente já fazem o pré-aquecimento, já dá para fazer rebolling e depois soldadura. Pronto, são estações económicas. Porquê? Porque não têm a parte óptica, e quando tu pões a parte óptica tens que meter uma ou duas câmaras para te fazer a estereoscopia dos componentes e para poderes fazer a soldadura com extrema precisão. Eu tive não foi há pouco tempo, há cerca de 10 anos, tive uma situação em que tinha uma placa de 6 camadas, em que era extremamente pesada em termos de planos de cobre. Todas as camadas tinham planos de cobre, e eu tinha que fazer a troca de um QFN. Entre QFN e BGAs
em termos térmicos a diferença não é muita, se bem que às vezes o QFN pode ser mais problemático porque tem a ilha central no corpo, o termopad, que pode ser mais problemático que os pinos de um BGA nesse aspecto. Sim, em termos de alinhamento, alinhamento é muito melhor, porque ele forma a gota e move todo e sempre para a posição certa. Correto. E então eu estava com problemas, eu tinha uns chips que tinha que mudar, cada chip era 250 libra, e eu tinha que mudar aquele chip e não podia enganar porque só tínhamos 5 amostras e não havia mais amostras daquilo. E então eu nem tentei dessoldá-lo apenas com um ar quente. Fiz a aquisição de uma bancada de aquecimento, de uma mesa de aquecimento super regulada em termos de temperatura e de fluxo de ar. E a primeira experiência, olha, eu pus as placas, regulei aquilo, não me lembro, acho que era 120 grau, de um fluxo de 3/4 talvez, de ar. Quando eu punha as mãos em cima da PCB, quando eu me queimava, ou seja, está naquele ponto certo de começar a aplicar o infravermelhos por cima, e cerca de 30 segundos ao que de começar a aplicar estava o QFN a dançar, agarrei numa pinça, tirei-o e pronto, deixei estar o ar quente por baixo, o infravermelho por cima, limpei com trança a sola velha, pus fluxo, a pasta de besnaga, voltei a pôr sola nova, limpei outra vez, pus tudo outra vez, e então aí sim é que eu fui pôr o QFN por cima e mais 30 segundos ele começou-se a mexer. Eu alinhei-o, tirei o infravermelhos e desliguei a mesa e olha, e ficou a funcionar. Esperei que aquilo arrefecesse, ficasse morno e experimentei e funcionou. Portanto foi... Para o BGAs é quase o mesmo processo. Sim, mas é muito por aí. Há o processo que tem que ser mesmo esse. Primeiro, ter uma PCB limpa é diferente de ter uma PCB toda javardolas. É mesmo assim, a palavra certa é essa. É javardolas. Porque depois o fluxo, se ninguém for limpando o fluxo cose, fica aquela papa... Fica manhoca. E aquilo é só triste de ver, quanto mais de funcionar. Mas é isso mesmo, o processo é aquecer, fazer pré-aquecimento, meter um bocadinho de fluxo no IC a remover, neste caso, dar-lhe o aquecimento por cima sempre de forma uniforme, não fixo no mesmo sítio, ir ajudando, criando uma ilha de calor. Passado um bocado ele começa-se a soltar o gás, arrefecer novamente aquela zona, ou seja, tirar o ar superior, o de baixo pode ficar. Lá vai o cotonetezinho a limpar aquilo todo com isopropílico, tirar a solda, a própria trança, que tem um nome. Agora chamaste-lhe trança. É a trança de soldadora. É o wick. É o wick. Pois é o wick, exatamente. Limpar aquilo, ele próprio já tem uma espécie de um fluxo, aquilo fica sempre uma coisa muito negra. Voltar a limpar tudo muito bem, voltar a aplicar o fluxo, para depois voltar a colocar solda por cima daquilo para garantir que está tudo correto, mas entretanto aquele fluxo já é fluxo envelhecido pelo ferro, ele já foi aquecido, voltar a limpar tudo novamente, voltar a meter fluxo, voltar a meter... E então aí pôs o componente em cima. Sim, é mais a questão do processo do que até o que pode correr mal, mas o que pode correr mal e o processo andam... O processo neste caso é importante, para correr bem no final o processo é importante. E eu acho que pronto, eu digo-te uma coisa, eu nem estava a par destas estações. As estações está com preço excelente, 200, nem chega a 200 €, por uma estação que tem a mesa de ar quente, o infravermelho e mais o quê? E o rebolling, faz a cena do rebolling também. Tem ferro, várias pontas, várias cabeças para a pistola de ar, para o ar quente, a cama de ar. A cama do pré-heater é ajustável, portanto, tem configuração para todos os elementos, portanto, para a cama, para o ar, para o ferro. Não está bom, eu acho que isto está muito bom para trabalhos simples. Para quem quer algo comprar uma vez e ter algo misto.
claro que isto seria o preço de um bom ferro de soldado, de um Erza ou coisa do género, ou mais até. Não. Com temos aqui três ferramentas. Eu comprei um sistema não é da Weller, da Metcal, que agora é o Oki. Pois. A Metcal tem. São sistemas, eles são dos melhores. Isso e JBC para mim são os favoritos. E nem pensar, então eu comprei uma mesa, exceção de ar quente, exceção de soldadura, aquilo ficou por quase 2.5k todo o sistema. E isto aqui estamos a falar de 200€, e se estão a vender bem é porque a coisa funciona. Obviamente os materiais poderão não ser de qualidade, mas pronto, para trabalhos pontuais poderá resultar bem. Portanto, é uma coisa a experimentar. Para a questão do ar quente e do pré-heater, não há muito, não acredito, porque o próprio controlador de temperatura deles não tem que se adaptar a grande coisa, porque o material é sempre o mesmo. Portanto, eles estão sempre a aquecer a mesma resistência, o mesmo. Ou no caso do ferro de soldar, aí já não é a mesma coisa. É totalmente diferente ter uma boa estação, uma boa construção do ferro, em que ajuda-me, não é o termistor, o sensor de temperatura. A ponta sensora? A ponta sensora, o termopar. O termopar, exatamente. O termopar está corretamente colocado e encostas um ferro que está, sei lá, suponhamos a 400 graus, para soldar um dissipador, e a diferença entre soldar aquele dissipador ou soldar um pino de uma resistência Truol é estar lá encostado diferente. Mais 5 segundos. Sim. Porque a quantidade de potência e a eficiência na transmissão de calor que eles conseguem com aquilo é brutal. Eu não tenho razão de queixa nenhuma, eu fiz experiências com aquela estação depois. Já tinha a experiência da minha, que eu tenho uma Metcal, mas aquela é mais evoluída, e mesmo uma ponta pequena eu pus aquilo num bocado de cobre para soldar uma coisa grande aqui. A diferença está eu via o LCD, aquilo via para a potência máxima e soldava completamente sem qualquer problema. Pronto, é a diferença para uma estação. Portanto, já fica aí a resposta à questão do qual é a diferença de uma estação de 190€ para uma de 2000. Pronto, é isso. Não tem que se andar. Não tem que se levar a temperatura do ferro para o máximo para fazer um trabalho. É tudo automático. Pronto, é tudo de forma mais automática. Eu ia dizer mais qualquer coisa e varreu-se-me. Pronto, olha. É porque se calhar pode ficar para a semana, não? Sim, acho que vai ficar mesmo, porque se varreu. Mas estava relacionado com isto. Bom, não vale a pena. Ok, pronto, olha, para o nosso episódio especial de verão, ou de fim de verão neste caso, acho que já dissemos aquilo que queríamos dizer, e pronto, olha, e obrigado a todos vocês que estão aí desse lado, e por continuarem a ouvir, e cada episódio que nós deixamos temos comentários vossos, obrigado. E às várias plataformas também que vocês ouvem, não só uma. Portanto, bem-ajam, e quaisquer perguntas e dúvidas que tenham, mandem por favor. Eu sei que têm mandado e temos respondido àquelas que podemos, e olha, por favor, continuem. É isso, e apesar de mantermos este formato quase conversa de café, que agora poderia ser a conversa de café, normalmente não dá, a não ser que seja uma espécie de conversa de café interativo, já que estamos à distância. Este é um episódio especial, lá está, mais uma vez gravado a um só microfone. Mas a ideia aqui é que seja isso mesmo, é uma conversa descontraída, que seja fácil de absorver, portanto não seja algo muito maçudo, e que dê para descontrair em alguns pontos. Apesar de tudo,
E apesar de nós nos tentarmos controlar, tem sido quase sempre mais de 1 hora. Sim. Hoje está controlada. Sim, hoje está controlado, porque também o acesso à internet não é muito, e também não vamos divagar muito mais. Mas pronto, é isso. Só acrescentar isso mesmo. Pronto, o formato em que o podcast é criado é isso mesmo, é para ser uma conversa fluida e que não seja maçudo para quem está a ouvir, e que seja mesmo uma conversa de amigos. E pronto, e é isto. Okay. Como o Senna já disse, muito obrigado a todos por aqueles que ouvem e que nos fazem chegar quer o reconhecimento, quer algumas questões, e lá está, temos tentado manter a folha sempre limpa, a folha de expediente, certo. sempre limpa. Tentar. Mas pronto, estejam à vontade, qualquer coisa nós responderemos e falaremos num outro podcast, algo, como já dissemos anteriormente, haverá mais episódios especiais quando se justificar, quando houver tema suficiente para se prender todo um podcast a um só tema. Não percam os próximos episódios, porque nós também não, uma vez que vai vir, vão aparecer aí umas novidades. O formato poderá vir a mudar dentro de em breve, e portanto é questão de irem acompanhando como têm feito até aqui, e pronto, e não vou estar aqui com a conversa do engano. Então vá. Pronto, olha. Está feito. A todos, até à próxima semana e obrigado. Até à próxima. Um grande abraço. Tchau. Tchau.